Fala galera, aqui que conversa com vocês é o professor Marcos de Língua Portuguesa e Literatura. E hoje a gente vai continuar aí estudando, trabalhando a nossa questão da literatura, do seu funcionamento, das principais escolas literárias. E para isso vamos deixar um pouco o Brasil e ir para Portugal. Nós vamos falar hoje em uma única aula de 3 movimentos literários que aconteceram em Portugal. Normalmente a gente estuda no Brasil esses movimentos literários de maneira separada, porque nós tivemos grandes autores em cada um desses movimentos. Quando a gente vai para Portugal, a gente percebe que nós não tivemos uma relevância tão grande em alguns desses momentos, desses movimentos literários em Portugal, certo? Então acaba que a gente mescla numa aula só para trabalhar ali o grande autor que é o Eça de Queiroz, é o grande autor dessas 3 correntes literárias que nós vamos ver hoje. Correntes essas que são o realismo, o naturalismo e os parnasianos, né? O parnasianismo. Quando a gente olha para essas 3 correntes literárias, são 3 correntes que surgiram mais ou menos no mesmo tempo e elas vieram aí para substituir, vieram para contestar o romantismo, ok? Então, vamos começar aí com a nossa questão, começar a desenvolver, começar a perceber como ele funciona. Não esqueçam aí de pegar o livro de vocês, o material para fazer as anotações. Vamos embora, vamos lá. Então, começando aí para a gente contextualizar romantismo. A gente sabe que o romantismo ele vai ter uma pegada mais subjetiva, ele vai ter uma pegada mais romântica, mais de declaração amorosa. Então, você também tem movimento nacionalista dentro do romantismo, você tem uma questão ufanista no romantismo, então você tem uma questão de idealização, é o que acontece nesse movimento literário. Quando a gente chega nos movimentos seguintes, o realismo, o naturalismo e o parnasianismo, a gente percebe que são movimentos conhecidos do movimento anterior, certo? Então, quando a gente observa que é um movimento poético, que ele vai buscar ali uma noção de arte pela arte, tá? Então você vai ter um fazer artístico, você vai ter uma construção do texto, mas pouco se importa o conteúdo. Pouco se leva em consideração se ali há um romance, se ali há uma fala sobre um muro, se há uma fala sobre o céu, se você está descrevendo uma cadeira. Tá? Então, você tem até textos meio estranhos dentro dos parnasianos, porque eles descrevem vasos, eles descrevem muros, eles descrevem, assim, uma série de elementos, porque o mais importante é efetivamente fazer uma literatura de qualidade. As rimas são ricas, a estrutura é formal, então para eles, assim, se for um texto que na parte de conteúdo nada tiver a ver com nada, sem problema. Se eu tiver um soneto perfeito ali, tá tudo ótimo, tá? Dentro desse movimento, em Portugal, a gente tem António Feijó, né, como o nosso principal elemento ali, um dos grandes destaques e que merece ser destacado. Mas ainda assim, próximo do que a gente encontra no realismo e no naturalismo, ele acaba tendo uma função secundária, né? Quando a gente olha ali para o realismo e o naturalismo, a gente percebe ali uma ideia de uma produção em prosa, né? Então já tem uma diferença, enquanto o parnasiano é inverso. O realismo e o naturalismo ele vai ser em prosa. E é um movimento literário, uma construção literária que vai ter muita relação com aquilo que é efetivamente científico. Então, o realismo e o naturalismo se baseiam em preceitos científicos para ser colocado em prática dentro da literatura. Então, você vai ter, por exemplo, a questão da seleção natural e dos conceitos de Darwin sendo inseridos. Você vai ter, por exemplo, os conceitos de Marx sendo colocados em prática no texto e assim por diante.